No dia 20 de julho de 1873, nasceu um dos maiores gênios da história. Ele nascia bem aqui no Brasil. Isso mesmo, bem aqui no Brasil. Esse gênio era mineiro e com apenas 1,52 m se tornou um gigante e conquistou o mundo inteiro com suas invenções. Quer saber de quem eu estou falando? Vem comigo! Em 1873, no município de Palmira, em Minas Gerais, vinha ao mundo uma das figuras mais brilhantes da história. Ele era aeronauta, esportista, autodidata e inventor. Já sabe de quem eu estou falando? Pois é, eu falo do gênio conhecido como pai da aviação, Alberto Santos Dumont. O sexto filho do casal Henrique Dumont e Francisca de Paula Santos, Alberto Santos Dumont, nasceu em Palmira, município mineiro, que depois veio a ser rebatizado como Santos Dumont, em homenagem ao filho ilustre da cidade. O pai de Dumont era engenheiro e, por esse motivo, se mudou várias vezes a trabalho. Ele foi responsável pela construção de diversas estradas de ferro pelo país. Depois, ele decidiu adquirir terras no interior de São Paulo e dedicou-se ao cultivo do café, uma das atividades mais lucrativas do Brasil no final do século XIX. Santos Dumont era fascinado por literatura e tinha como escritor preferido Júlio Verne. Com certeza, foi daí que surgiu todo o espírito criativo dele. Outra característica marcante de sua infância foi o seu interesse pelas máquinas da fazenda. Dizem que aos 12 anos de idade ele já se divertia conduzindo as locomotivas da fazenda. Mas o fato que mudou sua vida para sempre foi iniciado por um acidente. Em 1890, o pai de Santos Dumont, Henrique Dumont, sofre uma queda da charrete e acaba perdendo parte do movimento do corpo. Isso acabou dificultando para Henrique administrar a fazenda, o que fez com que ele decidisse vendê-la e se mudar para Paris em busca de tratamento médico. Ao vender a fazenda, Henrique repassou 2/3 do valor para os seus filhos. E aí começa toda a história. Santos Dumont chega a Paris no auge da Belle Époque, período na história europeia marcado pela euforia com o progresso e o avanço da ciência. Sua primeira paixão foi o motor a combustão. Santos Dumont adquiriu um automóvel Peugeot que conseguia atingir surpreendentes 16 km por hora e mais tarde o trouxe para o Brasil, se tornando assim o primeiro automóvel do Brasil. Em 1897, Dumont iniciou seus primeiros testes no ramo da aeronáutica. A sua primeira experiência com o ar foram os balões, outra paixão do inventor. Seu primeiro dirigível foi lançado em 1898, mas falhou e não conseguiu um bom resultado. Porém, Santos Dumont não desistiu e no terceiro dirigível ele obteve sucesso e ainda ganhou um prêmio por cumprir um trajeto em Paris pilotando um dirigível por até 30 minutos. O prêmio era de 129 mil francos e Dumont não quis ficar com nada. Ele deu a metade para sua equipe e distribuiu o resto para a população carente de Paris. A partir desse dia, sua dedicação foi quase exclusiva para os dirigíveis, sempre buscando melhorar ainda mais. Em 1905, ele começa finalmente a desenvolver uma aeronave que fosse mais pesada que o ar, e lógico que todo esse caminho nos leva à criação do famoso 14 bis.
Você sabia que Santos Dumont nunca foi um aluno de destaque na escola? Apesar de ser uma criança extremamente curiosa e muito à frente de seu tempo, Dumont nunca foi um aluno de destaque na escola. Ele recebeu os primeiros ensinamentos em casa por sua irmã Virginia, que praticamente o alfabetizou e cuidou de sua educação até os 10 anos de idade. A partir dos 10 anos, Santos Dumont passou por diversas escolas no estado do Rio de Janeiro e São Paulo, e em nenhuma se destacou. Acabou indo estudar na Escola de Engenharia de Minas em Ouro Preto, mas não concluiu o curso. Em 1892, em Paris, poucos dias antes do falecimento de seu pai, ele contratou um professor que lhe auxiliou em assuntos como física e química. Tempos depois, ele ingressou na Universidade de Bristol, na Inglaterra, como ouvinte e participou de aulas sobre construção de motores e de objetos aeronáuticos e navais. Que Santos Dumont é o pai da aviação já não é novidade, mas você sabia que ele fez um monte de outras coisas? Santos Dumont sempre foi apaixonado pelas alturas. Com 18 anos, ele escalou o Monte Branco na França, um monte de quase 5.000 metros de altitude, que exige inclusive um bom preparo físico e muita experiência. Teve uma breve passagem pelo ciclismo e automobilismo, inclusive conseguiu como piloto de automóvel bater o recorde de velocidade da época, 30 km por hora em seu possante. Em 1897, aos 24 anos, Santos Dumont investe no mercado de ações e consegue sua independência financeira, podendo dessa forma se dedicar integralmente aos seus projetos. A partir daí, ele contrata aeronautas profissionais para lhe ensinar a arte dos balões. Santos Dumont se torna um exímio balonista. Cara, tirei o chapéu pra ele e olha o tanto de coisas que ele inventou além do avião. Em 1898, Santos Dumont criou o menor balão a gás conhecido na época. Ele era um balão verde e amarelo e levava o nome de Brasil. Dizem que o fato dele ter apenas 1,52 m de altura e 50 kg acabou ajudando no sucesso do balão. Vai saber. Pouco tempo depois, ele resolve incrementar os seus balões e adaptar o motor à combustão, criando dessa forma os primeiros dirigíveis. O dirigível se tornou o meio de transporte principal para o seu dia a dia. Há relatos de que Dumont fazia tudo com ele, inclusive visitar amigos e fazer compras por toda Paris. É claro que, sendo o criador de tantos dirigíveis e posteriormente o avião, ele precisava guardar todas essas invenções em algum lugar. Logo, ele cria o primeiro hangar que se tem notícias. Além do 14 bis, ele criou uma outra aeronave ainda mais moderna, o Demoiselle. O Demoiselle foi construído em larga escala e se tornou a aeronave mais popular da época. Mas tem uma invenção dele que eu nem fazia ideia. Quando Santos Dumont morava em Petrópolis, ele sentia muito frio e na hora do banho, já sabe, né? Então ele teve uma ideia muito simples. Ele pegou o balde, fez pequenos furos, pendurou ele com água quente. E aí ele inventou o chuveiro quente. Brincadeiras à parte, Santos Dumont realmente inventou o avião? Em quase todo o mundo, quem levou o mérito pela invenção do avião são os irmãos Wright, nos Estados Unidos. Porém, o primeiro a levantar o voo publicamente com uma aeronave mais pesada que o ar foi Alberto Santos Dumont a bordo de seu eterno 14 bis. Os irmãos Wright alegavam ter feito o primeiro voo 3 anos antes de Santos Dumont,
Porém, esse suposto voo não teve uma exibição pública como a de Santos Dumont, pois eles temiam que outras pessoas pudessem copiar o modelo da aeronave. Um outro detalhe é que a aeronave que eles criaram tinha que ser lançada por uma espécie de catapulta, diferente do 14 bis, que conseguia alçar voo por conta própria. O fato é que o 14 bis possuía um motor de 50 cavalos de potência e teve 2 voos destacados. O primeiro aconteceu em 23 de outubro de 1906, com 60 metros de altura. O segundo voo foi assistido por membros da Federação Aeronáutica Internacional no dia 12 de novembro de 1906, fazendo um voo de 220 metros a 6 metros de altura em Paris. Infelizmente, Santos Dumont viu sua maior invenção sendo usada na Primeira Guerra Mundial. Isso lhe causou um profundo desgosto e o levou a se internar em diversas clínicas de repouso. Em 1926, ele pessoalmente pediu à Liga das Nações que proibissem os aviões na guerra. Esse sentimento amargo que o inventor passou a carregar acabou vencendo e o levou no dia 23 de julho de 1932 em um quarto de hotel no Guarujá, São Paulo. E aí, gostou do vídeo? Se você conhece mais algum fato interessante sobre Santos Dumont, deixa aqui embaixo nos comentários. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho para não perder as notificações e compartilhar para dar aquela força no canal. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau!